Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de como configurar e editar as aulas coletivas. Após acessar o módulo, aqui no menu, clique em Cadastros. Em seguida, clique em Configurar aulas. Veja que o sistema apresenta todas as aulas coletivas vigentes configuradas anteriormente. E para adicionar uma nova, basta clicar em Adicionar. Aqui iremos realizar a criação desta aula coletiva, informando neste campo o nome desta aula, como por exemplo, Lutas. Neste campo, selecione a modalidade referente a esta aula. E aqui só é possível realizar a inclusão de uma modalidade para a aula. Em Professor, você irá informar o professor responsável por esta aula. Em Ambiente, irá selecionar qual ambiente, ou seja, o local que será realizada esta aula. Nesta configuração de tolerância para o aluno realizar check-in, irá selecionar até quanto tempo, antes ou após o início da aula, que o seu aluno irá realizar o agendamento. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que até 10 minutos após o início da aula, o meu aluno poderá realizar o agendamento. Lembrando que a tolerância inicial é definida nas configurações do módulo Treino, no menu Aulas. Em Capacidade, irá informar a quantidade de pessoas que podem realizar esta aula coletiva em simultâneo. Em Dias, você irá marcar os dias que correspondem a esta aula. Então, por exemplo, eu posso informar que ela irá ocorrer toda segunda, quarta e sexta. Em data de início, irá informar a partir de que data que esta aula irá ocorrer. E na data final, irá informar até que data essas aulas irão acontecer. Lembrando que quando a data final chegar, a aula não estará mais disponível para agendamento. Em horários, informe quais os horários disponibilizados para esta aula. Então, por exemplo, esta aula ela ocorrerá das 8 até as 12, com duração de 1 hora entre uma aula e outra. Aqui eu vou informar então que ela começa das 8 às 9 e vou clicar em adicionar e vou informando os horários seguintes até chegar às 12 horas. Caso tenha incluído algum horário por engano, é só clicar no ícone de lixeira à frente para remover. Neste campo de mensagem, caso deseje, pode informar uma mensagem para ser apresentada na ficha que será impressa pelo Retira Fichas assim que o seu aluno realizar o agendamento da aula pelo Retira Fichas. Nesta configuração de controlar check-in, ela serve para validar todas as restrições criadas anteriormente, seja ela por modalidade, horário ou até mesmo as restrições de agendamento no cadastro dos planos. Não validar modalidade do contrato. Caso não queira validar se o aluno tem a modalidade no contrato para o agendamento da aula, marque esta opção. Então, por exemplo, seu aluno tem a modalidade Yoga e mesmo assim você permite que ele possa agendar nesta aula de luta. Neste campo de vídeo no YouTube, caso deseje, pode adicionar um link de uma aula gravada ou uma live, ou até mesmo um link de videoconferência, informando neste campo o link desejado. E esse link ou vídeo, ele será apresentado no aplicativo após o aluno realizar o check-in na aula. Por exemplo, você pode adicionar o link de uma live que acontecerá no YouTube, ou um link do Meet para que os alunos possam acessar e realizar a aula online. Em meta de ocupação, você irá informar em porcentagem uma meta de ocupação para poder utilizar como bonificação para o professor responsável pela aula. Então, se eu colocar que a meta aqui é 80% e atingir mais de 80% de ocupação nessa aula, o meu professor será bonificado. Em bonificação para a meta atingida, você irá informar um valor a ser pago para o professor caso seja atingida a meta de ocupação. Então, por exemplo, eu posso informar que o professor irá receber R$ 2,50 por cada hora a aula que o professor tem e atingiu a porcentagem da ocupação configurada na meta. Aulas disponíveis para alunos TotalPass. Caso a sua empresa tenha integração com a TotalPass, marque esta opção para que os alunos TotalPass possam acessar o app Treino e agendar a aula. Aula disponível para alunos Gympass. Caso a sua empresa tenha integração com a Gympass, marque esta opção para que os alunos que fizerem check-in pelo app da Gympass possam acessar o app Treino e agendar essa aula. E por último, em imagem, você pode adicionar uma imagem que representará essa aula no app Treino. Então basta clicar em adicionar imagem e escolher uma imagem do seu computador. E uma observação. Esta imagem, ela sobrescreverá a imagem definida no cadastro da modalidade, ok?
ok? Após realizar as configurações desta aula coletiva, clique em salvar. Pronto, a aula coletiva já está configurada e disponível para realizar os agendamentos dos alunos. Eu espero ter ajudado e até a próxima!